Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Venho aqui rapidamente falar, analisar um tema de proposta de redação conhecida como a cultura do cancelamento, que é na verdade um aspecto hoje muito atual, muito corriqueiro, né? Que é uma prática muito ligada às redes sociais no sentido de excluir pessoas, anular, cancelar pessoas, né? E nesse sentido, a gente verifica ou vai tentar compreender como é que funciona isso dentro de um repertório sociocultural de, de referenciais teóricos que você pode usar para, digamos assim, enriquecer e melhorar a sua redação. Dentro dessa proposta, a gente vai verificar o seguinte: nós temos o caso de cultura do cancelamento. Estamos falando de cultura. Cultura é uma prática, né? Então, a prática de anular, de excluir pessoas. E, nesse sentido, estamos falando de um tribunal, né? Um tribunal virtual que se estabelece muitas vezes por boatos, por ideias não verdadeiras, né? Porque as pessoas são canceladas muitas vezes por simplesmente uma fofoca, um comentário, um boato, né? Além do fato de que só a questão de você anular alguém, excluir alguém por si só, já tem um alto grau de modelo violento, né? Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa que a violência é só uma agressão física, mas a violência ela pode estar ligada também a modelos que a gente pode chamar aqui de modelos comportamentais, modelos simbólicos, né? E nesse sentido, posso destacar para vocês aqui, dentro de um referencial teórico, um autor muito bom que fala sobre isso, que é o Pierre Bourdieu, sociólogo francês que fala sobre o conceito de violência simbólica. A violência simbólica é uma violência que ela é naturalizada, que ela é vista como normal, ela é aceita, né? E nós temos então aí uma prática que perfeitamente se enquadra, né, a cultura de cancelamento dentro desse modelo que a gente pode chamar de modelo simbólico, porque é uma forma de violência, é uma ação em cima das pessoas, né, a partir de boatos, a partir de comentários, onde as pessoas são excluídas. Nós temos situações de celebridades, né, desde gente como a Anitta, né, até pessoas, algumas pessoas como atores de Hollywood, como o Johnny Depp, entre tantos outros, né, que acabaram sofrendo esse tipo de prática da cultura de cancelamento. Então, o que acontece? Hoje ela está se tornando algo cada vez mais normal. Quer dizer, a ideia de cancelar, de excluir pessoas e entender isso como uma coisa natural. Então a gente pode incluir, por exemplo, o conceito de Pierre Bourdieu, né, a violência simbólica, tá? Que é uma violência naturalizada, ela é vista como normal, e é esse que é o grande problema, que quando você começa a olhar para as coisas, para comportamento, para hábitos, e começa a entender aquilo como normal, você cria uma banalização do grotesco, do absurdo. Então, a cultura de cancelamento ela se enquadraria perfeitamente dentro do conceito de violência simbólica do Pierre Bourdieu. Podemos também classificar dentro desse modelo da cultura do cancelamento o Michel Foucault, filósofo francês, que ele tem um conceito muito legal chamado de microfísica do poder. A microfísica do poder basicamente são relações de poder que elas são horizontais. O que ele tenta destacar é que todas as relações humanas estão numa condição de violência, né? Então a violência não, ou o poder que pode se transformar em violência não está somente, por exemplo, numa relação do Estado, né, com os seus súditos, do Estado com o seu cidadão. Não,
em todas as relações você tem uma relação, você tem um modelo de poder que pode chegar a um grau de violência. Uma relação simples de namorados é uma relação de poder, que segundo ele pode chegar numa relação de violência, uma relação entre professor e alunos, entre médicos e pacientes, são relações de poder, né, que podem chegar a um grau de violência. Então, existe essa possibilidade. Ele dá um nome, ele chama isso de microfísica do poder. E as relações sociais, as relações dentro das redes sociais, elas são modelos de micropoderes, porque as pessoas elas estão envolvidas em condições, em interpretações, em modelos, certo? E esses modelos eles podem ser classificados como uma forma de assédio, uma forma de cancelamento, uma forma de práticas de preconceito, de discriminação que pode existir dentro das redes sociais. Então, a microfísica do poder é um outro conceito, né, dentro de um referencial teórico que se enquadraria perfeitamente dentro da tua análise desse tema chamado de cultura do cancelamento. Então, se enquadraria perfeitamente nesse sentido, quer dizer, microfísica do poder e a ideia de que todas as relações estão numa condição de poder que pode chegar numa relação de violência. Então, o Michel Foucault se enquadraria perfeitamente dentro desse modelo, dentro desse aspecto aqui, a ser considerado também nesse sentido. Tá? Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês aqui, né, nós temos aqui, perfeito, temos aqui um autor também que tem uma obra muito legal, que é o Luiz Felipe Pondé. Esse livro dele aqui, espetacular, chamado de O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, ele faz uma análise muito legal, o Pondé, sobre a gente pode chamar aqui a política do o politicamente correto, basicamente isso, né? E o que acontece é que o politicamente correto ele pode se transformar numa forma de tribunal, de inquisição sobre as pessoas. Quer dizer, o politicamente correto é hoje uma prática muito comum de julgar, de censurar as pessoas. Quer dizer, hoje você não pode falar mais nada, hoje você não pode dar mais sua opinião mais de nada, porque tudo que você falar, abordar, se tiver uma conotação, uma interpretação errada como uma forma de preconceito, discriminação, a tendência é a pessoa sofrer o quê? Um tipo de cancelamento. Então, ele fala sobre a política o que é chamado de politicamente correto, que virou hoje uma espécie de ação extremamente violenta, porque as pessoas elas têm que estar enquadradas dentro de um modelo do legal, do bacana. Você não pode ter uma opinião muito agressiva, você não pode ter uma opinião muito polêmica, porque tudo isso pode chegar a um grau de política, de cultura do cancelamento. Então ele faz uma crítica, ele fala que muito dessa cultura do cancelamento tem a ver também com esse politicamente correto, que é ele chama de uma praga, né, que surgiu nos últimos tempos, de que hoje você não pode falar, ter uma opinião contrária de coisa alguma, porque se você realmente tiver uma opinião contrária sobre alguma coisa, seja lá o que for, né, principalmente ligado a movimentos sociais, a uma condição social em si, você é demonizado por esse politicamente correto. Então, o Luiz Felipe Pondé, essa obra dele aqui é fantástica para mencionar, para destacar nessa questão da cultura do cancelamento. Então, gente, a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, quer dizer, fazendo aqui uma análise rapidamente sobre isso, dentro do referencial teórico que eu posso indicar para vocês, lembrando, Pierre Bourdieu, conceito de violência simbólica, que é aquela violência naturalizada, e infelizmente o problema da cultura de cancelamento é que ela está virando cada vez mais algo banal, algo rotineiro, e a gente muitas vezes esquece que é uma prática violenta, porque você exclui a pessoa, você põe a pessoa numa condição numa condição realmente de exposição pública muito grande, tá? Então a gente poderia destacar, na verdade, esse modelo. Além disso, a gente pode falar sobre o Michel Foucault, né?
a microfísica do poder, a ideia de que todas as relações estão numa condição de poder que pode chegar a uma relação de violência, quer dizer, a ideia de você cancelar alguém é uma forma também de poder, né? E esse cancelamento pode chegar a um grau de violência. Então a gente pode também incluir também o Michel Foucault nisso. E por fim, o Luiz Felipe Pondé, né, que ele fala muito sobre a política, ele fala muito sobre o politicamente correto, que é uma prática de julgamento hoje muito comum que existe, de julgar as pessoas por declarações, por hábitos. Parece que você tem que ter só um tipo de comportamento, só um tipo de opinião, e qualquer coisa que seja diferente disso, você corre um risco muito grande de ser excluído, de ser discriminado, de ser taxado de racista, de autoritário, de machista, de homofóbico, simplesmente porque você deu uma opinião contrária a uma maioria ou uma minoria. Então, é o chamada política, o politicamente correto, que, segundo ele, é uma praga que cada vez se espalha dentro dos modelos sociais. E aí eu lembro muito daquela frase, por exemplo, nessas redes sociais, lembro daquela frase do, do, do Umberto Eco, sociólogo italiano, que ele dizia que as redes sociais deu ouvido a uma meia dúzia de idiotas. Não necessariamente está querendo dizer que todas as pessoas que estão ali são idiotas, mas tu tem meia dúzia de idiotas hoje em dia nas redes sociais que criam esse tipo de política. A política do quê? De um tribunal virtual de dizer quem é que está certo e quem é que está errado, como se a pessoa tivesse o direito de chegar e julgar e dizer quem é que está certo ou errado numa declaração infeliz ou não que alguém possa ter feito. Beleza? É isso, gente. Um abraço, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.